O que significa essa indulgência plenária? Pronto. Primeiro vamos entender o que é indulgência, né? Jesus Cristo, quando deu a Pedro as chaves, ele disse que tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Então a igreja tem o poder das chaves. Aquilo que a igreja bate o martelo aqui, nosso Senhor confirma lá em cima, né? Por isso, a questão do perdão dos pecados, da absolvição, tudo isso são formas de mexer lá em cima, né? Mexer na chave do céu. Agora, a indulgência é porque o perdão dos pecados na confissão não retira as penas do pecado. Deixa eu dar uma explicação mais clara. Digamos que a pessoa bateu um prego na parede, se arrependeu, arrancou o prego. Então, aquele ato de arrancar o prego foi o arrependimento, foi o perdão. A pessoa se arrependeu e não quis mais fazer aquilo. Porém, ficou a marca na parede. Tá entendendo? A doutrina das indulgências. A primeira coisa para a gente compreender bem é entender que o pecado é um ato de não a Deus que deixa marcas na minha vida. Quem sou eu? Eu sou eu e aquilo que eu vou me fazendo. Tudo aquilo que eu vivo, as minhas escolhas, os meus sims, os meus nãos, as minhas omissões, as minhas ações, tudo isso vai deixando marcas positivas ou negativas em mim. Eu sou aquilo que eu vivi a minha vida toda, até agora. As consequências, as marcas, a poeira do caminho. Então, no sacramento da confissão, nós temos o perdão dos pecados. Aquele ato que eu cometi, Deus o perdoa. E o perdoa plenamente. E esse perdão é graça de Deus. Mas as consequências dos meus atos ficam. O pecado deixou sua marca. O pecado deixou sua consequência. Eu roubei de alguém. Aquele alguém sentiu falta do dinheiro. Aquele ato de roubar mexeu com outra pessoa. Eu estou arrependido, eu me confessei, mas eu preciso reparar o mal. Eu preciso tapar o buraco da parede que eu arranquei o prego. Então, como é que eu faço isso? Através das penitências, através da caridade, através das orações. A cada oração que eu faço, a cada penitência que eu faço, a cada jejum que eu faço, cada pequeno sacrifício, eu posso pedir a Deus que seja reparação das penas que eu vou pagar no purgatório. A Escritura diz que nada de impuro comparece diante de Deus. Então, imagine uma pessoa que a vida todinha não combateu determinado mau hábito, determinado vício. Cometia o pecado, se confessava arrependido, mas não fez o que devia com aquela força, aquele empenho, para realmente vencer aquele vício. Aquilo ficou incrustado nela. Se ela não arrancou aqui, pela penitência, a oração, a ascese, vai ter que arrancar na outra vida, no purgatório, no estágio purgatório, no estado purgatório, para poder encontrar o Cristo plenamente. Para o inferno não vai. Pediu perdão, se arrependeu de verdade, teve a pena eterna perdoada. Mas também contemplar Deus face a face desse jeito é impossível. Nesse encontro mesmo com o Senhor, que é um fogo devorador, e esse fogo é o Espírito Santo, a pessoa vai ter tudo isso queimado. É o purgatório. Ou você purifica lá, ou purifica já aqui. E deveria purificar aqui. Aqui é mais fácil. Aqui, eu vou usar uma metáfora, dói menos. Então, se purifica, repito, pela oração, pela penitência, pelas boas obras, pelo sofrimento suportado com paciência, pela disciplina interior, pela coragem de fugir das ocasiões que podem levar aqueles atos de pecado. Bom, é aqui que entra a indulgência. Uma ajuda para que a gente tenha essas consequências do pecado. Veja, eu tenho o pecado perdoado, mas a pena fica. Então a indulgência, ela me dá, pelos méritos de Cristo e de todo o seu corpo, que é a igreja. Cristo nunca está desvinculado da igreja. Cristo é cabeça da igreja. Então os méritos de Cristo. A igreja, então, que recebeu o poder das chaves, o poder de ligar e desligar, nos dá a possibilidade de ter também o perdão, um alívio dessas penas temporais que eu tenho de expiar. Este benefício é um poder que a igreja tem graças aos merecimentos da paixão, morte e gloriosa ressurreição de Jesus. A indulgência é a remissão, isto é, o perdão dos castigos temporais merecidos devidos aos nossos pecados. Pecados que também já foram perdoados através do sacramento da confissão. A indulgência é o perdão dos castigos temporais merecidos pelos nossos erros. A igreja, fiel intérprete da pessoa de Jesus, doa este benefício desde já aqui na terra para nós mesmos. É a igreja como mãe, que, veja, usa o poder das chaves que o Senhor lhe deu para ajudar os seus filhos a purificar as penas de seus pecados. Agora a igreja, como uma misericordiosa, ela concede indulgência plenária. O que é indulgência plenária? É o perdão de todas as penas que seriam pagas no purgatório. Digamos, Guto chegou para mim, para se confessar, pegou lá sua listinha, padre, isso. Dei a absolvição. Porém, Guto sabe que hoje é 2 de agosto, dia do perdão de Assis, dia de indulgência plenária. Então ele pôde, nesse dia,
alcançar essa indulgência. Porque se confessou, recebeu o perdão dos pecados e agora está pronto para receber a remissão das penas, das dívidas que iria pagar no purgatório. Então a indulgência plenária é isso. Veja, a confissão deu o perdão dos pecados, a indulgência dá a remissão das penas. Você recebe gratuitamente, assim, da abundância da misericórdia do Senhor. Então veja, realmente isso é importante, não é brincadeira. A indulgência é graça de Deus, é graça. Uma pessoa me perguntou, mas eu só tenho que fazer isso? Só? Porque é graça de Deus, é um presente de Deus, dado pela mediação, pelo ministério da igreja. Uma coisa que as pessoas não sabem, e aqui eu quero dizer, é que nós temos a possibilidade de receber indulgência plenária todos os dias do ano. Vamos entender por que é que nós precisamos de indulgências. Quando você morre, existem duas alternativas. Alternativa número 1, você morre e vai para o inferno, e o inferno é para sempre, e você está perdido para sempre, e não adianta rezar pelas almas que estão no inferno. Alternativa número 2, a pessoa está salva. E quem está salvo para sempre. Não tem perigo nenhum de cair no inferno. Problema, está salvo, mas não está pronto para entrar no céu, porque ainda tem que se purificar. E quem é que morre direto para o céu? Os grandes santos. Como nós não somos grandes santos, você já está entendendo quando você vai, né? Evidente. Se você receber a grande misericórdia de Deus de morrer e ser salvo, nosso destino é o purgatório. A não ser que você receba a indulgência plenária. Por quê? A pessoa que recebe a indulgência plenária, ela, então, se livra do purgatório. Portanto, o purgatório faz parte, sim, dos dogmas da Igreja Católica. E a realidade das indulgências faz parte, sim, dos dogmas da Igreja Católica. A Igreja faz 2000 anos reza pelos mortos, gente. Nas catacumbas de Roma, lá na época em que os cristãos ainda eram perseguidos, não havia igreja oficial, porque os protestantes dizem isso, né? Que a Igreja Católica foi fundada por Constantino, né? Porque havia 300 anos que a Igreja era a Igreja de verdade, veio Constantino, oficializou a Igreja Católica, e a Igreja então se abastardou e se tornou essa mixórdia, mistura de paganismo com cristianismo. Essa é a tese dos protestantes. Então, senhor protestante, por favor, me explique como é possível que nas catacumbas, ainda na época em que os cristãos eram perseguidos, existe lá oração pelos mortos. Está lá nas inscrições dos túmulos. O nome lá, fulano de tal, rezem por ele. Vocês conhecem algum protestante que reza por morto? Então isso quer dizer que aquelas pessoas que são martirizadas ali e que foram sepultadas 300 anos antes de Constantino e estão nas catacumbas, aquelas pessoas não tinham a mesma fé dos protestantes, tinham a mesma fé que nós temos, católicos. Você vai encontrar nas catacumbas de São Sebastião grafites escritos assim, Pedro e Paulo, os apóstolos São Pedro e São Paulo que já estavam mortos, reze por fulano. Ou seja, nas catacumbas você vê lá atestado inscrições onde os vivos rezam pelos mortos e os vivos pedem aos mortos que já estão no céu que rezem por eles. Isso está lá. Essa é a fé de 2000 anos. E se você não crê nisso, bem-vindo à Igreja Católica. A questão do purgatório é simplesmente uma explicação de por que é que se reza pelos mortos. Você não me explica lá por que a gente reza pelos mortos. Se não vai alterar nada. Você já está no céu feliz da vida. Então, bem-vindos à fé de 2000 anos. Vamos voltar, por favor, a rezar pelos mortos e a receber indulgências plenárias, se possível, todos os dias. Neste livro eu explico, inclusive, uma coisa muito interessante. De onde é que vem as indulgências? Vem do primeiro século. É uma coisa maravilhosa. Aqui eu explico da história da igreja, os confessores da fé, aqueles que estavam presos, aguardando serem jogados às feras, aos leões, nos coliseus de Roma e etc., porque não queriam prestar culto aos deuses romanos. Muitas vezes, um penitente chegava neles, que recebia uma penitência muito pesada, que não conseguia cumprir, porque nos primeiros séculos a penitência era pesadíssima. A pessoa tinha que fazer, às vezes, 40 dias de jejum, tinha que fazer longas peregrinações, dependendo do pecado, e muitos não conseguiam pagar essas penitências. Então surgiu um costume muito interessante, chamadas cartas de paz. A pessoa chegava num confessor desse da fé, que ia ser morto, e pedia para ele dar uma carta para o bispo dele, isentando a pessoa daquela penitência, tendo em vista o sangue que aquela pessoa ia derramar por Jesus Cristo. Os bispos aceitavam, dentro do dogma da comunhão dos santos. O sacrifício de um beneficia o outro. Aí surgiram as indulgências. Foi a primeira raiz das indulgências, que até hoje está de pé, nunca foi revogada. Papa Paulo VI publicou a Constituição Apostólica sobre as Indulgências, em 1967. E o Papa coloca lá 70 orações de indulgenciadas. Algumas delas que a pessoa consegue indulgência plenária. Só tem 2 tipos de indulgência, parcial ou plenária. Se você consegue uma indulgência mal no purgatório, ou alivia parte das penas delas, ou alivia totalmente. A indulgência plenária é para aliviar tudo. A gente pode, uma vez por dia, de acordo com o manual das indulgências do Papa Paulo VI, a gente pode, uma vez por dia, conseguir uma indulgência para uma alma do purgatório, ou para a nossa alma. Não pode ser para a alma de uma pessoa viva. O que é preciso? Ou faz meia hora de leitura bíblica, Alexio Divina, a leitura bíblica meditada, orante. Ou você reza o terço em família, diante de um oratório, ou numa comunidade. Ou você faz a via sacra na igreja, naqueles quadrinhos todos. Ou você faz meia hora de adoração ao Santíssimo diante do sacrário, ou diante do Santíssimo Expor. Um desses 4 exercícios espirituais supra a 4ª condição. Então, repetindo rapidamente. Confissão, não precisa ser uma confissão para cada vez.
Pode ser uma confissão para o mês inteiro, por exemplo. Comunhão sim, uma para cada dia. Orar pelo Papa também, todo dia. E a quarta condição também todo dia. Que pode ser o terço, ou leitura bíblica, ou adoração ao Santíssimo, ou via sacra. Para receber a indulgência plenária, eu tenho que querer ser santo. Rejeitar qualquer pecado. Não ter, a igreja usa um termo, não ter apego ao pecado venial. O que é um apego ao pecado venial? É aquele pecado que não é grave, é venial, obviamente, mas que, não, tenho tanta preguiça, não vou deixar de fazer isso aqui não vou renunciar a isso aqui não, não, isso aqui... Não, tenho que pedir a Deus que tire de mim. Não significa que eu vou prometer a Deus de nunca mais cometer um pecado venial, não é isso. Mas que eu tenho que ter um desapego a ele. Ou seja, vou me esforçar para evitar cometer pecados veniais. A indulgência é plenária. Mas para você recebê-la plenária, você tem que ter as plenas disposições interiores. E a principal é a contrição perfeita. Ou seja, um ódio ao pecado que você vai confessar e um desejo sincero de não voltar a ele. Tudo passa também pelas nossas disposições interiores. Portanto, procure realmente fazer uma revisão séria da sua vida. Procure ver quais são os pecados principais da sua vida. Faça uma confissão bem feita. Veja que demôniozinhos, que tendênciazinhas ruins, que vícios mais perturba a sua vida espiritual. Então, vício é um mau hábito que nos impede de dizer um sim total ao Senhor. E aí se confesse, com coração humilde, com desejo sincero de reconciliação e de mudança de vida. Faça a sua confissão, participe da missa, comungue, reze nas intenções do Santo Padre e você receberá a indulgência plenária. Dilate o seu coração, abra o seu coração e a graça do Senhor invadirá você. Agora, leve a sério a doutrina das indulgências, não brinque com ela porque é uma doutrina séria, é de fé católica e você realmente... No Catecismo da Igreja Católica, no número 1471, a partir do 1471, tem uma explicação sobre a doutrina das indulgências. Passar pela Porta Santa, como teve lá atrás do Ano da Misericórdia, a adoração ao Santíssimo Sacramento durante certo tempo, a oração do Rosário em família, a bênção do Papa, tudo isso são formas de indulgência plenária. E nas grandes solenidades não precisa nem sair de casa, até assistindo pela televisão, por exemplo, a bênção do Papa em ocasião da sua eleição, ou no dia de Natal, ou no dia de Páscoa. A igreja diz, olha, também para as pessoas que estão assistindo pela TV, é válida a indulgência plenária pelos merecimentos de Jesus que nasce, de Jesus que ressuscita, porque é Ele o autor da vida espiritual e nós todos desejamos nos encontrar com Ele. Então, diante das indulgências, saibamos aprender mais uma lição da nossa catequese. Por tão grande que seja o nosso pecado, será sempre inferior à misericórdia de Deus. Repito, não tenhamos medo de reconhecer o nosso erro. Eu fico tantas vezes até com pena de algumas pessoas que, com a consciência, é claro, cheia de problemas, até de um medo, chegam a confessar-se dizendo, Padre, o pecado que eu fiz foi tão grave que nem Deus pode perdoar. Senhora, digo, Senhor, não diga nunca uma frase desta, porque essa significa pecar contra o Espírito Santo, colocar um limite à misericórdia de Deus, que pelo contrário é sem limites. Por isso hoje estamos sem palavras diante da bondade de Deus que nos perdoa. Perdoa também as consequências dos nossos pecados. Deus nos quer todos consigo na pátria do céu. E saibamos todos um dia viver com Jesus e Maria na pátria do céu, lá onde, como diz a parte central da missa, ninguém mais vai sofrer, ninguém mais vai chorar, ninguém mais vai ficar triste. Que Deus seja abençoado pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela igreja que Jesus fundou, que herda de Jesus todo o seu ensinamento, toda uma doutrina que é aplicada para o nosso benefício, seja aqui na terra, como também na vida eterna. Que o benefício da indulgência, especialmente da indulgência plenária, mexa com o nosso coração. E possamos ver que graças a este grande benefício, tantas outras pessoas aqui na terra, como também tantas almas da expectativa do purgatório, receberão um proveito que será exatamente o benefício total da vida eterna. O manual de indulgências tem lá várias possibilidades. Não pegue esse negócio e aplique somente a você, porque você quer se livrar do purgatório. O conselho que eu lhe dou é que se consagre a Nossa Senhora, entregue tudo na mão dela, que Nossa Senhora ama você mais do que você se ama. Ela vai cuidar de você. Deixa ela administrar as suas indulgências. E ela certamente sabe quais aqueles irmãos e aquelas irmãs que estão no purgatório e que mais necessitam, né? Além das indulgências, obviamente a gente tem uma vida sacramental, a gente tem uma vida de desejo de santidade. Deus está sempre muito liberal nas suas graças, no seu amor, com muita liberalidade, derramando suas bênçãos sobre nós, para nós alcançarmos a salvação. Veja, o desejo de Deus é nos salvar, não é nos castigar. O desejo de Deus é nos dar a vida eterna. Façamos a nossa parte, busquemos amar a Deus acima de todas as coisas, busquemos fazer sacrifícios, vamos buscar pedir a Deus todos os dias a graça da perseverança na fé, da penitência final e da salvação eterna. E assim nós temos confiança na misericórdia de Deus e não nos nossos méritos, que nós vamos alcançar o perdão de nosso Senhor. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe.
se inscreva no nosso canal e veja os muitos vídeos que nós temos de formação católica, de curiosidades da nossa igreja, de aprofundamento da nossa fé. Deus te abençoe, a você e a toda a sua família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima.